Em geral, nós brasileiros temos muito orgulho em ser brasileiros, como cantamos em muitas músicas, por exemplo. Sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito amor. Porém, quando se trata de falar bem do nosso país, isso já é outra coisa. Tá uma merda esse país! Temos uma mania de falar mal do nosso país e achar que ele não é um ótimo país para se morar. De fato, ele não está entre os melhores, mas também está longe dos piores. Mas e aí? Você sabe quais são os piores países para se morar? Veja tudo isso agora nos Segredos da Vida. Antes de continuar, é preciso dizer que todas essas informações foram tiradas do site Vision of Humanity. Lá, eles têm uma parte específica sobre esse assunto, o Global Peace Index, que, como o próprio nome já diz, ele identifica os países mais pacificados e os mais hostis de se morar, com base em vários fatores relevantes, como, por exemplo, criminalidade, corrupção, segurança, terrorismo, conflitos internos e externos, entre outros vários fatores de relevância. E com esse cálculo, eles indicam quais os mais seguros e os mais perigosos. O link vai estar aqui embaixo caso queira dar uma olhada. Entendido isso, vamos lá para o quinto país mais perigoso do mundo, Iraque. Você provavelmente imaginou que esse país iria estar aqui nessa lista, mas vamos entender um pouco melhor o porquê. Oficialmente, a República do Iraque é um país do Oriente Médio. Sua capital é a cidade de Bagdá, no centro do país, às margens do rio Tigre. A data de 20 de março de 2003 foi profundamente marcante para a história do Iraque. Foi nesse dia que as tropas de coalizão, liderada pelos Estados Unidos, mesmo sem autorização da ONU, iniciaram a invasão militar do território iraquiano, até então comandado pelo ditador Saddam Hussein, em busca de supostas armas químicas fabricadas pelo país, o que depois foi provado como falso. Em 2012, as tropas americanas foram retiradas do território do Iraque, e hoje eles vivem as consequências não somente da invasão norte-americana, mas também do bloqueio econômico imposto pela comunidade internacional e pela ONU, por conta da invasão ao Kuwait em 1990, e pela constante repressão que a ditadura sunita impunha aos xiitas e aos curdos. O governo atual, liderado pelo primeiro-ministro Nouri al-Maliki, é formado pelas três grandes frentes que habitam o país, os sunitas, os xiitas e os curdos, mas sua sustentação em uma única pátria dificilmente será mantida. De um lado, os curdos, que formam a maior nação sem pátria, desejam a criação do Kurdistão, e, de outro lado, os xiitas também desejam sua independência para uma possível junção ao Irã. O país atualmente ainda vive uma grande crise econômica e social, bem como uma grande instabilidade política. A população é atingida pela miséria que assola o país, bem como pelos altos índices de violência, corrupção e ausência da infraestrutura, por conta da guerra civil que se iniciou a partir de 2006, com a morte de Saddam Hussein e durou até 2008. As três frentes que habitam o país convivem com medo e a desconfiança mútua. Iêmen é um país no extremo sul da Península Arábica, na Ásia Ocidental. É o segundo maior estado soberano árabe na península, ocupando mais de 500 mil quilômetros quadrados. O Iêmen, um dos mais pobres entre os países árabes, está há 3 anos numa violenta guerra civil. Os combatentes deixaram o país à beira de uma crise de forma devastadora que, segundo as Nações Unidas, pode estar afetando até 14 milhões de pessoas. ONGs como a Save the Children acreditam que cerca de 85 mil crianças menores de 5 anos morreram nesses 3 anos de guerra por desnutrição. Cerca de 75% da população, 22,2 milhões de pessoas, precisam de assistência humanitária urgente, incluindo 11,3 milhões em situação grave, que requerem ajuda imediata para sobreviver. A guerra também forçou mais de 3 milhões de pessoas a fugirem de seus lares. 2 milhões seguem deslocados. Realmente, a situação lá hoje em dia está bem difícil. Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, mergulhou num caos de guerra e fome. A Unicef estima que em 2017 havia 270 mil crianças desnutridas. A independência foi conseguida em 2011 e, desde 2013, há uma guerra civil em curso. A situação humanitária é desastrosa. Segundo a agência da ONU para os refugiados, mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram do país em busca de proteção desde que começou o conflito armado. O Sudão do Sul se transformou na maior crise de refugiados da África e na terceira do mundo, após de Síria e Afeganistão. 2,1 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do país. E eu nem vou citar o que realmente acontece lá dentro da guerra, para o vídeo não ficar mais pesado do que já está, mas imagina o Brasil como um paraíso perto disso.
Síria. Este é outro que você com certeza imaginou que estaria nessa lista. A contínua guerra civil síria foi inspirada pelas revoluções da Primavera Árabe, como já citei. Tudo começou em 2011, com uma cadeia de protestos pacíficos, seguido por uma forte repressão do exército sírio. Em julho de 2011, desertores do exército declararam a formação do Exército Sírio Livre e começaram a formar unidades de combate. A oposição é dominada por muçulmanos sunitas, enquanto as principais figuras do governo são alauítas. A partir de 2013, aproveitando-se do caos da guerra civil na Síria e no Iraque, um grupo autoproclamado Estado Islâmico começou a reivindicar territórios na região, lutando inicialmente ao lado da oposição síria. As forças dessa organização passaram a atacar qualquer uma das facções envolvidas no conflito, buscando hegemonia total. Também não acho necessário citar tudo o que acontece lá, é um peso que não precisa para o vídeo. Afinal, a intenção aqui é só mostrar os países mais perigosos, além de que vimos quase diariamente nos jornais sobre todos os problemas que esses conflitos geram em relação aos civis. Em primeiro lugar, Afeganistão. Eu não vou citar as guerras que ocorrem lá, vou me ater a falar dos outros assuntos, pois como eu disse, isso nós vimos quase diariamente nas reportagens. No Afeganistão, o crime está presente em várias formas, incluem o narcotráfico, o branqueamento de capitais, fraude, corrupção, etc. O Afeganistão é o maior produtor mundial de ópio. De 80% a 90% da heroína consumida na Europa provém de ópio produzido no Afeganistão. O tráfico de ópio tornou-se um importante negócio ilegal no Afeganistão desde a queda do regime talibã, em 2001. De acordo com o inquérito realizado em 2007 pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, 93% dos opiáceos no mercado mundial tiveram origem no Afeganistão. Outras formas de criminalidade incluem roubo, bem como sequestros e assaltos. Só a ponto de curiosidade, o Brasil, dos 163 países listados pelo site, ele está na posição 116, atrás de Argentina, Uruguai, Chile, só para você ter uma ideia. Até países na África estão na frente do Brasil, como Namíbia, Zâmbia e Madagascar. Gostou do vídeo? Peço que deixe seu gostei e também se inscreva no canal. Vou trazer esse mesmo tipo de conteúdo diariamente. Então fique por dentro, que todo dia vai ter vídeo novo, sobre curiosidades, conhecimentos em geral e muito mais. Valeu pela atenção, um abração e até mais.